Verdade, Ricardo. Ontem nós estivemos na Câmara para saber alguma fala dos vereadores, né, com relação aos ofícios que o sindicato enviou para a Câmara logo após aquela primeira manifestação nossa com os aposentados e pensionistas sobre a questão desta lei, né, que vem fazer com que quem já contribuiu com a Previdência do município de Pedreiras voltem a contribuir. Aquelas pessoas que já deram a sua parcela de contribuição, hoje, por conta de uma lei, eles estão voltando a pagar a Previdência, né? Isso tem mexido muito até com a saúde da maioria desses servidores, né? Muitos servidores que já estavam doentes pioraram suas situações e quem não estava doente adoeceram, porque não é brinquedo você ter um desconto, né, significativo, em torno aí de 300 e poucos reais até 600 e poucos reais, isso referente à Previdência, ao desconto da Previdência, que dá em torno desses valores que citei agora, né? E antes de ontem eu estive com a presidente da Câmara querendo saber se o nosso ofício enviado para a Câmara já tinha uma resposta formal, porque até o momento nós não recebemos nenhuma resposta formal, né, do que a gente reivindicou nesse ofício. As reivindicações foram a suspensão da lei, porque nós sabemos até que existe uma ADI no Supremo Tribunal de Santa Catarina, para que seja considerada inconstitucional essa lei, né, e para que o Supremo Tribunal julgue, né, hoje nós estamos na mão do Supremo Tribunal Federal para que julgue inconstitucional a 103, que ela leva os municípios que têm previdência própria a se adequarem nessa lei, né? Isso é de uma maldade muito grande. Nós vimos com tristeza, né, que dentre os 48 municípios do estado do Maranhão que têm previdência própria, Pedreiras foi a primeira cidade a se adequar a essa lei, né, sem ter tido uma conversa onde a gente tinha planos para orientar ou dar sugestão, nem orientar, porque jurídico eu não sou advogada, mas solicitar, sugerir que tivesse um prazo, um término para que os aposentados tivessem pelo menos uma esperança de um dia saber que eles iam deixar de voltar a contribuir com a Previdência. Isso não aconteceu, infelizmente, né? Hoje nós cobramos do Instituto, do município, os dados atuariais para que a gente possa realmente ver esse déficit, né? Porque essa lei é para os municípios que têm suas previdências em déficit. Então, que nos prove, isso nunca foi provado formalmente, né? Falam verbalmente, mas a gente quer papel, queremos dados, onde possa provar qual é o déficit da Previdência, quando é que os aposentados vão deixar, aposentados e pensionistas vão deixar de contribuir, porque, como eu falei, é uma maldade, porque nós não vimos e não vemos em nenhum momento nenhuma ação onde quem faliu a Previdência esteja pagando, esteja sendo penalizado com o erro que cometeram. Aí esse erro tem que ser descontado em cima dos aposentados e pensionistas. É um absurdo, gente. É um absurdo. Nós não concordamos com esse tipo de política em que vem prejudicar os servidores que já contribuíram com a Previdência. Ana Roberta, a prefeita utilizou recentemente alguns meios de comunicação e falou desse assunto. Foi indagada a respeito desse assunto. Você tem acompanhado esses depoimentos, essas entrevistas, e de que forma você analisa o posicionamento da prefeita? Ricardo, a gente tem acompanhado, né, e a gente fica triste, porque tem falas que não condizem com a verdade, quando diz que pediu sugestão para o sindicato. O sindicato foi chamado para uma reunião na Câmara, no gabinete da prefeita, onde tinha vários
advogados do município, e a nossa fala foi: queremos uma audiência pública. E essa audiência pública ela não aconteceu. Aconteceu uma reunião na Câmara, praticamente às portas fechadas, onde quem estava presente, como alguns servidores, eu cito aqui até o nome de um professor, que ele quis fazer uma pergunta e ele não teve a oportunidade de fazer a pergunta, só quem pôde se falar no momento lá fui eu, enquanto presidente do sindicato. Então, assim, que audiência pública é essa que a OAB não estava presente, o Ministério Público não estava presente, os servidores, no geral, não estavam presentes, né? E a gente se entristece por conta dessas falas, né? Porque o que nós pedimos não foi acatado, poderia esperar a decisão do STF para fazer, já que a Lei 103, ela diz que os municípios com previdência própria têm que se adequar, por que não esperaram o STF decidir se essa 103 é inconstitucional ou não? Mas não, quiseram fazer de imediato, né? E aí veio somente a prejudicar os nossos aposentados e pensionistas.